Não. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, senhor. Tudo bem com vocês? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Então, pessoal, mais uma sexta-feira, né, eu vou... Pensei sobre o que falar na aula de hoje, né, eu havia pensado em já iniciar aqui a apresentação da resolução de sistemas, mas eu achei oportuno, depois que eu corrigi os trabalhos, apresentar para vocês aqui a resolução daquele exercício da primeira atividade de avaliação, em que eu solicitei a resolução de uma equação pelo método da bissecção, porque alguns tiveram dificuldades, né, se não conseguiram entregar, e não conseguiram captar a lógica ali. Então, acho que vale a pena aqui fazer a apresentação da solução detalhadamente. Então, eu vou fazer de duas formas aqui a apresentação, com os cálculos efetuados passo a passo, como a gente fez em algumas aulas anteriores. E eu vou apresentar também a minha planilha que eu desenvolvi. Eu usei alguns recursos da planilha que fazem, né, o uso de algumas funções lógicas dentro da aplicação do algoritmo, né, que fazem com que o processo seja mais, digamos, organizado, né? Mas é claro que aí eu vi que alguns apresentaram até a planilha, né, e fizeram uso da planilha, digamos assim, de uma forma detalhada, né, passo a passo. Tá ok, né? Eu acho que o importante é pensar assim, né, que nós, né, as pessoas, temos condições de fazer uma análise dos cálculos, e a gente deve, então, deixar para a máquina, né, o computador, a máquina de calcular, a tarefa de execução desses cálculos rotineiros, né? Ou seja, a gente deve pensar assim que o mais importante é a gente tentar despender energia, né,
na interpretação da solução, no desenvolvimento do algoritmo, né? Essa parte mais, digamos assim, mais operacional, né, a realização das contas, aí a gente, né, entrega, digamos assim, para a máquina de calcular, para o computador, e tenta, sempre que possível, automatizar, né, o processo para que a gente não fique muito envolvido nessa parte operacional que como é que eu vou dizer para vocês? Tudo tem o seu tempo, né, pessoal? Quando a gente está aprendendo ali, né, os primeiros passos ali do meta-perseguição, aí tá, a gente faz alguns exemplos, né, para captar a lógica, né, do método, mas depois que a gente entende um pouco mais a lógica, a gente tem que tentar transferir, né, essa parte operacional para algum dispositivo de cálculo. Porque o cálculo em si, ele, embora seja importante, evidentemente, né, ele é uma parte, vamos dizer assim, rotineira, né, ele implementa a lógica do método, e isso a gente pode deixar a cargo da planilha, do computador, enfim, né, aí cada um usa os recursos que tiver disponíveis, né. Quanto mais automatizado for o recurso que a gente tiver, quanto mais condições nós tivermos, né, de automatizarmos esses processos operacionais, melhor, porque daí a gente fica com um tempo maior à disposição para raciocinar, né, para pensar o que está acontecendo aqui, como é que faz assim, como é que faz assim, né? Que essa é a parte mais legal, é a parte mais nobre, né, é o raciocínio, a interpretação dos resultados é bastante importante, né? Vocês, nas atividades de vocês futuras, né, depois de formados, vão utilizar mais ou menos cálculos, né? E o cálculo em si, ele não é a parte mais importante, o importante é o que a gente interpreta do resultado do cálculo, né? O que o cálculo nos diz, né? Vou dar um exemplo, né? Estava lendo uma estimativa, né, do crescimento da economia brasileira para o ano de 2021. Né? Então, essa semana o FMI, que é um órgão regulador, aí, ele fez uma estimativa, então, de que o crescimento da economia brasileira em 2021, é uma estimativa, né, será de 3,7% aproximadamente. Né? E por que isso é importante, pessoal? Porque isso dá uma ideia, né, de qual vai ser o desempenho da economia, qual vai ser o resultado lá no final desse ano, né? Então, isso permite fazer alguns planejamentos, ainda que, né, com uma certa dose de incerteza. Não tem como, né, definir que vai ser realmente o 3,7. Né? Mas é assim que as coisas funcionam. Né? Então, é o número em si não é o mais importante, mas é o que pode se pensar a partir dali. Né? Então, o cálculo numérico é a mesma coisa. Né? Então, agora está chegando mais alguns colegas. Tá. Então, eu vou iniciar aqui a apresentação. Vocês fiquem bem à vontade para perguntar, né? Se tiverem alguma dúvida. Tá? Eu vou apresentar, vai ter o nome ali, o gabarito, né, daquele exercício. Então, eu vou aproveitar essa aula de hoje para fazer duas coisas. Eu vou apresentar esse gabarito e vou apresentar novamente a solução de uma equação pelo método Newton-Raphson, já que a próxima atividade de avaliação será, né, a resolução de uma equação pelo método Newton-Raphson. Não sei se vocês têm alguma pergunta antes de eu iniciar aqui. Tem uma pergunta sobre a avaliação, professor. Vai ser só o método de Newton-Raphson ou vai entrar aquelas outras partes que a gente viu lá no início? Eu vi atrasado, mas vi as aulas gravadas. Assim, ó, o que a gente, naquela parte inicial, né, a gente viu algumas questões relacionadas a mudanças de base, cálculo de somas de séries, processo de convergência, né? Então, digamos assim, dentro desses cálculos que nós estamos realizando
tanto pelo método de perseguição quanto pelo método Newton-Raphson, alguns desses conceitos que foram trabalhados lá estão embutidos. Por exemplo, a questão do critério de parada, que é o erro absoluto lá menor que um certo valor, né? Porque, digamos assim, dentro do dispositivo que é usado, né, se é a planilha ou se é algum outro recurso, tu vai fazer um cálculo, né, por exemplo, o erro absoluto menor que 10 a menos 5, digamos, né? Então, esse cálculo vai ser feito dentro da precisão daquela máquina, né? Então, está sujeito àquelas imprecisões, né? Claro que 10 a menos 5, dificilmente alguma máquina dessas que a gente utiliza, sejam científicas, sejam programáveis, ou algum computador, na ordem de 10 a menos 5, dificilmente terá algum erro, né? E até é por isso que a gente não usa um critério de parada com valores muito extremos, né? A gente não trabalha, por exemplo, com 10 a menos 15, 10 a menos 16, que aí realmente estaria... Alguns computadores, por exemplo, tem a ordem de grandeza do Epson Machine de ordem 10 a menos 16. Então, aí já não seria muito conveniente usar um critério de parada tão acentuado, né? Porque eu teria que fazer muitas iterações. Né? Então, eu não defini ainda se talvez faça alguma pergunta sobre aquele conteúdo, né? Diretamente ou indiretamente, tá? Mas eu sei que realmente aqueles conteúdos foram vistos, né? E eles devem ser entendidos assim como uma tentativa de apresentar para vocês, né, uma descrição do modelo de como as máquinas de calcular funcionam, porque, né, conforme a gente fez alguns testes até, quando é que a gente pode ter, né, ou enfrentar aquelas situações de overflow ou underflow? Se a gente trabalhar com ordens de grandeza muito elevadas, né? De ordem 10 na 500, 10 na 600, né? E isso, nessas equações, a gente não vai enfrentar, digamos assim, né? Então, claro que digamos que ele dissesse assim, olha, vamos pegar um exemplo, uma equação aqui, né? Calcule a raiz com, sei lá, 20 casas decimais corretas. Né? Isso aí tu pode ter problemas, né, de como resolver uma questão dessas, dependendo do recurso que tu tiver. Né? Vamos supor que tu tem uma calculadora com 12 casas decimais, né? Como é que tu vai calcular uma raiz com 20 casas decimais corretas? Né? Nessa calculadora tu não terá condição de responder, né? Então é por isso que às vezes a gente limita, né, a precisão, os critérios de parada para poder caber dentro dos recursos que, na média, as pessoas têm à disposição. A gente não chega nessas situações limites assim, para não causar, né, esse tipo de problema. Tá? E em relação àquelas questões sobre conversão de base, né, pode ser, de repente eu coloco alguma questão relacionada com aquelas mudanças de base 2 para base 10, que aí também aparecem alguns problemas interessantes, né? Especialmente quando tu passa, por exemplo, o número da base 10 e na base 2 ele não tem uma representação finita, ali tem alguns probleminhas que a gente encontra exemplos que podem ser resolvidos mesmo nas calculadoras mais simples. Tá? Então eu vou pensar daí até segunda-feira eu defino isso. Tranquilo, professor. Ah, sim, mas é bem oportuna a tua pergunta, né? Porque, enfim, as listas de exercícios estão ali no Moodle, né? Então se tiverem alguma dúvida sobre algum exercício, tá? Quando tiverem, podem entrar em contato ali, manda a dúvida que eu, né, na medida das minhas possibilidades, eu tento responder. Muito bem. Então, vamos lá. Então, antes de eu entrar aqui no gabarito, né, pessoal, já que eu comentei aqui, ó, então a estrutura do Moodle, né, tem essas informações aqui sobre o link das aulas, né, o link da playlist, né,
Tem um link aqui daquela entrevista, né, do professor Marcelo Viana, né? Então, essa aqui é o tópico sobre teoria dos erros, que o colega ali perguntou, né? Tem alguns documentos aqui sobre a teoria dos erros. Tem aquele documento que eu falei para vocês que eu ia procurar, né? Acabei encontrando, ó, esse aqui é o documento padronizado, né, do IEEE, só que ele está escrito em inglês. O artigo que eu encontrei só tinha essa publicação aqui em inglês, onde ele descreve, então, né, como eu disse para vocês, a normatização, né, de como os números devem ser representados em sistema de ponto flutuante para que os diversos fabricantes, né, de processadores do mundo inteiro utilizem esta representação. Tá? Então, para quem quiser ver, aqui é bem rico esse documento. Eu acho que eu botei compartilhado lá no OneDrive, está demorando um pouquinho para entrar aqui, mas daqui a pouco ele aparece. Tem esse capítulo aqui, então, sobre resolução de equações. Ó. Então, eu coloquei os textos que eu tenho utilizado, desenvolvido durante as aulas, coloquei até a planilha ali do Matt Newton, tá? Do dia 5, que foi a última segunda-feira, né? Tem listas de exercícios aqui. Agora eu botei aqui a segunda lista, ou lista 2, somas de séries de truncamento, e a lista 3, resolução de equações pelo método Newton-Raphson. Tá? Deixa eu ver se é. Ó. Então esse é o documento. Ó. Então aqui o autor apresenta, né, as normas que são, digamos assim, hoje compartilhadas, né, pelos fabricantes, com o objetivo de exatamente facilitar, né, a troca. Por exemplo, daí tu compra um computador fabricado na Índia, fabricado nos Estados Unidos, fabricado na África do Sul, ele vai obedecer às mesmas normas, né? Antes era uma confusão, né? Então, aí tu comprava um computador na África e usava uma regra, comprava um computador na Rússia, era outra regra. Isso, daí quando as empresas iam fazer, né, os seus grupos de trabalho, isso nas situações de fronteira gerava confusão, né, geravam problemas. Né? Então, aqui ele descreve. Né? Então, só que aquela coisa está escrito em inglês, né? Certo? Mas ele dá para entender aqui, assim, a questão de notação matemática, né? Então tem todo o conteúdo aqui do artigo. Ó. É bem interessante porque ele mostra como os diversos problemas, né, são. Ele fala aqui primeiro sobre a nomenclatura, né, e depois ele mostra alguns exemplos, né, de como os números então são representados. Tá? Mas é um artigo, né, bastante extenso, que não é para ser lido em 5 minutos. Né? Está ali. Muito bem. Então, eu sempre gosto de mostrar aqui a página, porque é importante vocês olharem, né, de vez em quando, acessarem a página, ver se tem algum documento novo. Né? Tem aqui a playlist, né, com os vídeos das aulas gravadas, né, que o colega há pouco mencionou. Né? Eu tenho procurado, então, fazer a publicação ordenado pela data, né? E eu procuro colocar assim um título, né, que descreva de modo bem sucinto o conteúdo, né, e aí coloco a data no final. Né? Por exemplo, na última segunda-feira, o método interativo Newton-Raphson, dia 5 de abril. Na outra semana falei sobre os métodos interativos, né? Meta-bissecção primeiro, depois bissecção, iteração, Newton-Raphson. Então isso também, né, é importante vocês consultarem este material, que é o que descreve, né, o que vem sendo feito ao longo das aulas. Bom, então nós tínhamos esse problema aqui, que foi proposto lá como a primeira atividade, né, é resolver esta equação, e na menos 3x
menos x igual a zero pelo método da bissecção. Então, a primeira etapa é localizar a raiz através de um gráfico ou tabela de pontos. Alguns até mandaram mensagem dizendo que tiveram dificuldades, né, para fazer o gráfico, mas o E na X, né, ele aceita aquela anotação do chapeuzinho, tá? Vocês podem escrever, né, por exemplo, aqui, no caso, plot, pode escrever ESP de menos X, né, de menos 1 a 2. Quer ver? Acho que deixei a página aberta aqui para a gente olhar. Aceita as duas notações, tá? Vocês podem fazer as duas formas. Vou te mostrar aqui, assim, ó. Vocês podem escrever assim, ó. Plot, abre parênteses, né? Pode dar um espacinho se quiser. E elevado na menos 3x, menos x, fecha o parênteses, de, digamos, menos 2 até 3. Tá? Vou botar aqui um intervalo. Aqui eu botei 2 pontinhos, mas eu posso botar o... Ele interpreta. Né? Posso botar assim também, ó. Interpreta esse pontinho aqui, não precisa. Deixa eu tirar aqui. É tentativa e erro, né, pessoal? O que a gente deve observar aqui? Se ele consegue, né, interpretar, ó, ele vai escrever o que ele interpreta, input interpretation, né? A interpretação da entrada ali do comando, é como ele interpreta. Então ele entendeu que ia fazer um gráfico, plot, né? Aqui ele escreve a lei da função que ele entendeu, então é n menos 3x menos x, vamos conferir lá no nosso trabalho. N menos 3x menos x, então tá certo, né? E eu coloquei intervalo de menos 2 a 3. Dá para ver aqui que realmente, né, tem uma raiz ali, mas vamos supor que tu... de repente, né, parece que não ficou tão claro ali em qual intervalo que contém a raiz, tu vai lá e altera. Por exemplo, põe aqui, ó, de menos 1 até 2. Isso aqui é bem tranquilo, não gasta mais do que 2 segundos. Vai ali, digita e testa. Tá? Aí dá para ver claramente, né, nesse intervalo aqui, a representação gráfica está melhor. Ó. Dá para ver que tem uma raiz aqui entre 0 e 1. Né? A raiz é em torno de 0,4, aí, mais ou menos, 0,3, alguma coisa. Né? O importante é que a gente consiga, nesse processo de tentativa e erro, né, uma visualização de duas coisas. Dá para ver que tem uma raiz e, aparentemente, é a única. Tá? É a única raiz. E por que eu digo aparentemente? Porque poderia acontecer, né, da função fazer uma volta aqui assim, ó. Quem garante que ela não faz a volta lá e sobe e tem uma outra raiz lá mais para frente? Tá? Isso pode acontecer. Neste caso não vai acontecer. Ó. Isso aqui vocês podem também fazer uma inspeção assim, quer ver? Ó. Bota de menos 1 até 5 para ver o que vai acontecer. Dá uma esticadinha no gráfico ali, ó, observa. Tem em vários intervalos que a gente testa, o que a gente interpreta é que, pelo menos nos gráficos que aparecem, né, que aparentemente, realmente, a única raiz que tem é essa aqui, ó, entre 0 e 1. Tá? Ok, pessoal? Alguma pergunta aqui sobre esse gráfico? Pode prosseguir. Então tá, beleza. A outra possibilidade, né, que vocês poderiam então usar é uma tabela de pontos. Né? Ó, eu fiz aqui, então, apresentei a tabela bem sucinta aqui, peguei alguns números inteiros, tá? Alguns números inteiros e coloquei o x e o y, né? E aqui também vocês podem usar ou uma calculadora, né, ou o próprio Wolfram, ó. Vocês podem fazer isso aqui, esse cálculo assim, ó. Por exemplo, ESP, ou E na chapeuzinho, né? Menos 3 vezes menos 2
Opa, menos 2. Aqui faltou um parênteses aqui. Ó, 405. Eu só estou pegando o número inteiro porque, para efeito de cálculo da localização da raiz, interessa só o sinal. Né? Eu poderia botar simplesmente o sinal de positivo aqui. No menos 1, eu troco o menos 2 por menos 1. 21,08. 21. Tá? Aí depois o próximo é o 0. Aí põe lá 0. Vejam que quando eu colocar 0 ali, ele já vai dar o valor. Não precisa nem dar Enter. Ó, estão vendo? Ó, ele bota essa setinha aqui, então é mais rápido, não precisa dar Enter, né? Aí, então vale 1. Ó, botei lá. No 0 a função vale 1. Né? Vamos botar o 1 agora. Menos 3 vezes 1, menos 1. Ó, menos 0,95, menos 0,9. Então é menos 0,9. No 2, ó, se eu colocar aqui 2. Menos 1,99, né? E tá lá na tabela. Menos 1,99. E se eu botar o 3 aqui, menos 2,99. Tá? Então, o que a gente observa na tabela? Nesse intervalo que eu destaquei aqui, né, quando o x varia, ó, de 0 para 1, aumenta de 0 para 1, né, o y ele diminui, né, passando de um positivo, que é o 1, para um negativo, que é o menos 0,9. Então, entre 0 e 1, tem que ter uma raiz, né, porque esta função é contínua. Né? É que nem a temperatura, né? A temperatura varia continuamente. Então, se agora, por exemplo, está 25 graus e depois, mais tarde, tiver 20 graus, ela vai passar por todos os valores entre o 25 e o 20, né? Decaindo. Então, aqui, ó, no x igual a 0, o valor do y é positivo, e no x igual a 1, o valor do y é negativo. Então, entre o x igual a 0 e o x igual a 1, entre esses dois números, tem que ter um ponto onde a função vale 0, porque ele é contínua. Tá? Então, esse é o que esse gráfico está mostrando. Ó. Tá aqui, eu vou ampliar um pouquinho para a gente enxergar melhor. Ó. Aqui no 0 ela vale 1, e no 1 ela vale menos 0,9. Então, ela vem aqui assim, né, passa para a raiz aqui e segue diminuindo. Tá? Bom, mas como eu disse para vocês, como é que a gente garante, né, que a função só tenha uma raiz e não vai ter mais nenhuma? Aí vem aquilo que eu falei para vocês. Ó. O que a gente pode afirmar? Vocês já estudaram o cálculo diferencial e sabem, então, que toda função exponencial, polinômio, etc., né, tem o que a gente chama de derivada. Né? Derivada primeira de uma função. Ó, como é que eu calculo a derivada primeira dessa função aqui? Vai ficar a derivada do e na menos 3x, que é menos 3 vezes e na menos 3x, menos 1. Tá? Opa, aqui esse não tem essa... O editor às vezes faz esses ajustes aqui. Ó, beleza, pessoal? Então, lembrado da derivada, das regras de derivação? Então, o que a derivada nos diz a respeito do crescimento e o decrescimento das funções? Quando a derivada é negativa, né, nos pontos, a função é decrescente. Tá? Então, vocês observem que se eu colocar aqui, ó, vou inserir aqui uma coluna aqui, ver se eu consigo inserir a coluna da derivada aqui. Derivada. Então, vou colocar aqui a derivada. Vamos pegar aqui a derivada.
Menos 3n menos 3x menos 1. Vou calcular a derivada nesses pontos aqui, tá? Ó. Vou começar lá de novo. Ó. Menos 3 vezes. Vou colocar menos 2 aqui, em lugar do 3. Menos 1, né? Ó. Então, no menos 2, a derivada é 1.200. Menos 1.200. A derivada é menos 1.200. Vai no menos 1. Fica menos 3 vezes a exponencial, vezes menos 3 vezes menos 1, vezes menos 1. Ó, dá menos 61. Só pegando a parte inteira, tá? Menos 61. Ó, então a função continua diminuindo. Vou botar o zero aqui. No zero vai dar menos 4. Continua diminuindo. Enquanto a derivada for negativa, a função continua diminuindo. Ah, agora eu vou botar o 1 aqui. Dá quanto? Menos 1,14. 14. É isso? Agora, vou botar aqui o 2. Menos 1. Menos 1. Derivada é menos 1. Vou botar o 3 aqui. No lugar do x. Menos 1 também. Vocês vejam que a derivada parece que vai estacionar no menos 1 aqui, né? Mas tudo bem. O que isso quer dizer? Quando a derivada é menos 1, é porque a inclinação da curva se aproxima de menos 45, que é exatamente o que está mostrando o gráfico ali, ó. Opa, tá aqui o gráfico. Ó. Não, aqui não dá para ver. Vamos ver aqui. Ó, tá vendo? Então, esse gráfico aqui vai se aproximar do ângulo de menos 45 graus. Essa inclinação aqui, essa parte da curva aqui. Então, isso mostra que a curva realmente vai ser uma curva descendente. Ó. Ela vai diminuir, diminuir, diminuir. Por quê? Porque a derivada é negativa em todos os pontos. Então, quando isso acontece, não existe a chance, né, digamos assim, do gráfico fazer a curva e ter alguma outra raiz além desta que foi localizada aqui no intervalo 0,1, tá? Então, realmente, só tem uma raiz entre 0 e 1. Bom, beleza. Agora, a gente vai calcular as aproximações, né? Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu comecei com o intervalo 0,1, né? Alguns de vocês começaram com um intervalo entre 0 e 0,5, tá? Não tem problema. Tá? A ideia é que começa em algum intervalo e vai fazendo as bissecções. Bom, aí peguei o ponto médio, que é entre 0 e 1, que é o 0,5, né? Calculei a função nesse ponto e apresentei, então, em ordem aqui, ó. A função no ponto 0, no ponto 0,5 e no ponto 1. Então, o que a gente identifica aqui, pessoal? Ó, no x igual a 0, a função tem um valor positivo. Alguns até botaram só o sinal, né? Porque aqui só interessa o sinal, realmente. E aqui a função assume um valor negativo. Então, de novo, né, a função é uma função contínua que troca de sinal neste intervalo quando o x varia de 0 até 0,5. Então, entre o 0 e o 0,5 é que está a raiz que a gente está procurando. Então, o nosso novo intervalo vai ser a primeira metade do intervalo original e a segunda metade a gente joga fora. Né? Então, eu sempre, né, faço essa análise. A raiz está no intervalo no intervalo 0 e 0,5, porque a função troca de sinal nesse intervalo. Né? Vamos registrar aqui que essa função é contínua. Né? Ó, a função é contínua. Né? Então, isso é importante, porque se ela não fosse contínua, ela podia saltar de um positivo para o negativo, né?
sem passar pelos valores intermediários, mas essa função é contínua, então ela tem que passar por todos os valores intermediários. Então, o que a gente fez aqui? Calculou de novo o ponto médio, né? Entre 0 e 0,5, a média é 0,25. Então, eu inseri a função no 0,25 entre os valores da função no ponto 0 e no 0,5 para ficar ordenado aqui, né? O x está ordenado aqui dentro do parênteses. 0, 0,25 e 0,5. Quais são as imagens correspondentes, então? Aí eu vou olhar lá. No 0 é positivo. No 0,25 também é positivo. E no 0,5 é negativo. Então aí vem a questão que vocês podem perguntar, né? Tá, mas como é que foi calculado isso? Tá? Então aqui, ó, vocês podem usar uma calculadora. Lembra que acho que foi na turma de vocês, né, que a gente não conseguiu calcular? Agora eu descobri aqui, ó. Tá? Como é que calcula exponencial? Ó, tu bota ali o 3 vezes 0,25, tá? Troca de sinal. Aí vai aqui, ó, no INV. Aí aparece a exponencial ali, estão vendo? Aí subtrai o 0,25, vai dar aquele 0,22 ali, tá? Então, para quem está usando a calculadora científica aqui do computador, é a função inversa do ln, esta te vai tirar a possibilidade de calcular a exponencial, tá? Conseguiram acompanhar ali, pessoal? Sim, professor. Beleza, então. Vou fazer mais esse, o 0,5 aqui, ó. Menos 3 vezes 0,5 dá menos 2,5, né? Ó, calcula exponencial, menos 0,5. Tem alguma coisa errada aqui. Eu esqueci de multiplicar, eu acho. 0,5 vezes 3. 1,5. Ó, vai lá, exponencial, menos 0,5. Então tem que tomar cuidado, né? Porque a gente esquece. Eu fiz de duas formas. Fiz na calculadora e fiz na planilha, depois eu vou mostrar para vocês. Tá? Muito bem. Então aqui, ó, onde é que está a troca de sinal? Ó, de novo, ó, tá aqui, ó. Entre o 0,25 e o 0,5. Então, de acordo com a análise, a raiz está no intervalo 0,25 e 0,5, porque a função troca de sinal neste intervalo, porque é uma função contínua, tem que ter uma raiz ali dentro. Tá? Então, a nossa nova aproximação será a média entre o 0,25 e o 0,5, que é o ponto 0,375. Né? Então, no 0,25, a gente já sabe o valor da função, que é o 0,22 ali. No 0,5, a gente já sabe que é menos 0,27. Então, basta calcular no 0,375. 0,375, né? Vamos tirar esse 0,375. Multiplica por 3. É isso aqui. Aí troca o sinal. Vai ali, calcula a exponencial. E subtrai menos 0,375. Ó, menos 0,0503, etc. Né? Então, vocês vejam que a gente já está começando a perceber que os valores estão se aproximando de zero, né? As imagens aqui. 0,25 e 0,375, porque a função troca de sinal nesse intervalo. Então, nós vamos pegar como um novo intervalo, né? Já vai ser a quarta aproximação, que é o x4, que é o 0,3125. Né? Então, eu vou inserir, né, a imagem desse ponto entre a função no 0,25 e no 0,375, calculando, então, a função neste ponto, né, eu obtenho este resultado, 0,079, etc. Então, de novo, né,
Onde é que está a raiz? Está no intervalo onde a função trocou de sinal, que é esse intervalo aqui, ó, entre o 0,31 e o 0,375. Então está aqui a raiz. Então, a minha média agora será entre esses pontos, que dá o x5 ali, que é o 0,34, 375. Né? Então, eu tenho que calcular a função nesse ponto. Então, esse é um exercício. Né? E depois que a gente... Isso que eu falei para vocês, o cálculo se torna uma coisa rotineira. Né? Mas, de vez em quando, é interessante fazer. 0,34, 375. Né? Vezes 3. Né? É isso aqui. Aí troca de sinal, vai ali na inversa aqui da exponencial, menos 0,34375, ó, 0,012, 810, etc. Tá? E ali, no caso, eu acho que eu pedi para usar 10 casas decimais, né? É o critério que eu estou usando aqui. Então, de novo, nós temos aqui, é importante sempre ordenar aqui, né, dentro do parênteses, porque aqui o x está ordenado em ordem crescente, né, 0,31, 0,34 e 0,37. As imagens são positiva, positiva e negativa. Então a raiz tem que estar aqui, ó, entre esses dois. Né? Entre o 0,34 e o 0,37. Então, o nosso x6 será a média desses dois últimos pontos, 0,35, 93, 75. Então é nesse ponto que eu tenho que calcular a função. Ó, de vez em quando eu, como eu disse para você, né, tipo assim, quero tirar tema ali, realmente, será que estou fazendo o cálculo correto? Porque quando a gente calcula a função, os valores têm que estar próximos de zero. Né? Então tá, eu entro ali com a função, vezes 3, troca de sinal, ó, calcula a inversa, que é exponencial, menos 0,359375, dá menos 0,019, etc. Então, de vez, né, como eu disse para vocês, a gente tem que dar uma respirada, assim, bom, o que eu estou calculando? O que eu estou querendo, né, descobrir? Aproximações sucessivas da raiz da equação. Então, à medida que a gente avança no cálculo, as imagens têm que estar próximas de zero, que é o que está acontecendo aqui. Ó. Vocês veem que todos esses valores aqui, né, representam valores próximos a zero, com pelo menos uma casa decimal igual a zero. Né? Ou seja, aparentemente, então, a gente está no caminho correto. Então, onde é que está a raiz? Nessa primeira metade. Ó. Entre o 0,34 e o 0,35. Que a função troca de sinal ali, por ser contínua, tem que ter uma raiz ali. Então, eu fiz aqui já o teste do critério de parada, né, que não é satisfeito ainda, porque a diferença entre o x6 e o x5 é 0,0015, que é maior que 1 centésimo. Tá? Então, eu fiz o cálculo do x7, que vai dar o 0,35, 15,625, e calculei a função, né, e só coloquei o resultado aqui, ó, menos 0,03. Vamos ver se realmente está certo. Né? 0,35, 15,625 vezes 3, troca de sinal, calcula exponencial, menos 0,35, 15,625. Vocês viram que está dando um número já bem pertinho de zero, né? Menos 0,003. Onde é que está a raiz, então? Está aqui, né? Na primeira metade. Opa. Primeira metade tem uma troca de sinal aqui, ó. Entre o 0,34, 375 e o 0,35, 15,625. Ó. O primeiro ponto, né? Na linha de cima a imagem é positiva e na de baixo é negativa, a raiz está aqui. Neste intervalo, o critério de parada ainda não é satisfeito, porque o x7 menos x6, em termos absolutos, a diferença é 7 milésimos, que é maior que... aliás,
esse 7 milésimo é menor que um centésimo, mas a função no ponto x7 vai dar 0,003, que é maior que 1 milésimo. Então, o segundo dos critérios de parada não é satisfeito. Como tem aquele E lá, né, significa que tem que satisfazer as duas condições simultaneamente. Bom, e aí vai, né? Calculo x8, tá? Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu peguei, né, e publiquei para vocês os resultados que são obtidos na planilha do Excel. Depois eu vou explicar lá como é que funciona a planilha. Então, está aqui, ó, né? Quando chega no x9, né, eu calculo, eu obtive a raiz que é 0,3496, 0,93,750, que vai satisfazer os critérios de parada. Tá? Então, a conclusão, como eu disse para vocês, a gente tem que apresentar uma conclusão para a gente, né, digamos assim, mostrar que a gente consegue analisar o resultado. Né? Então, o que a gente está calculando, afinal de contas? É a raiz da equação. E o que a gente calculou que satisfaz os critérios de parada é o x igual a 0,3496, 0,93,750, obtida após 9 secções. Né? Então, a função calculada nesse ponto é 7 décimos de milésimo, que é menor que 1 milésimo, e a diferença entre o x9 e o x8 é também menor que 1 centésimo. Tá? Então, aí tu dá um fechamento, né? Realmente é esse ponto aqui que a gente está procurando. Claro, se a gente, alguns de vocês fizeram além, né? Fizeram 12, 13 secções, bom. Né? Quem quiser fazer mais, né, vai ter um resultado que vai satisfazer, evidentemente, os critérios de parada, porque, né, isso é uma coisa que naturalmente vai acontecer. Tá? Mas o que eu né, comento aqui a respeito desse processo todo? Né? Vocês devem ter, até vocês comentaram, né? Esse processo é um processo lento, um processo repetitivo, né? Uma coisa que se torna cansativa, a gente fazendo as mesmas coisas, mas ok. Então, se tu entendeu, né, a lógica da aplicação, né, daqueles testezinhos ali, tu pode pensar assim, bom, agora eu vou tentar usar na planilha essa lógica para automatizar esse processo. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz isso lá na planilha. Não estou dizendo que tem que ser desse jeito aqui, talvez vocês consigam fazer até de uma forma melhor. Tá? Deixa eu ver aqui, acho que ficou fonte. Ó, estão enxergando bem aí? Sim. Sim, professor. Sim. Que parece que não está cabendo ali, né? Eu acho que eu vou retirar essa coluna aqui, que não está servindo para nada. Acho que vai ficar melhor. Tá. Então, assim, pessoal, ó, o que eu fiz aqui foi o seguinte: eu peguei aquela equação, tá? E aqui, ó, então vou botar o 0 e vou botar o 0 como ponto de partida e o 1, tá? Vocês vão ver que vai dar exatamente vocês vão ver que ficou tudo automatizado aqui, tá? Ficou muito bacana isso aqui. Mas assim, eu sou amador aqui na planilha, tá? Meus conhecimentos de planilha não são nada avançados. Eu fiz o uso de recursos bem simples, tá? Então, o que eu fiz? Comecei entre 0 e 1. Como eu disse para vocês, quem começou entre 0 e 0,5, olha só que legal, só vou mostrar para vocês. Se eu botar o 0,5 aqui, ó, ele refaz todos os cálculos. Olha ali na coluna do amarelo como vai atualizar ali. Ó. Olha só. Tá? Então ficou tudo automatizado. Mas vou mostrar o cálculo que eu fiz ali anteriormente. Tá? Então aqui que eu fiz. Ó. Calculei a função nesse ponto, né? É exponencial, menos 3 vezes a célula que contém o AK, menos o C8, tá? Que é a célula que contém o AK. Então, eu simplesmente substituo, né, esse valor lá na função e coloquei o igual ESP de menos 3 vezes C8 menos C8, né? Já que a função é exponencial de menos 3x menos x. O ponto médio está aqui em amarelo. Calculei a função no extremo superior e calculei a função no ponto xk, que deu negativo. Tá? Então, o que é esse teste aqui? Ó? Eu fiz o seguinte, eu perguntei para o Excel se a multiplicação dessas duas colunas aqui, ó,
da coluna E8 da célula E8 com a célula H8 se esse valor deu um negativo. Ó, por quê? Vou interromper aqui. Ó. Se lembra lá, onde é que está a raiz? Onde é que está a raiz da função? Onde a imagem é positiva num ponto e negativa no outro, certo? Então, quando tu multiplica um positivo com um negativo, qual é o resultado da multiplicação? Quando multiplica mais negativo. Então, basta tu perguntar para o Excel se aquela multiplicação é negativa. Porque se a multiplicação for negativa, a raiz está ali dentro. Concorda? Sim. Então o que eu vou dizer para o Excel? Se a multiplicação for negativa, ele vai me dar o resultado 1. Se a multiplicação for positiva, ele vai me dar o resultado 0. Então, 1 significa que a raiz está ali. Tá? E 0 significa que a raiz não está ali. Ok? Então, olha só. Ó, então, aqui, ó, quando eu faço o teste aqui, olha o teste que estão conseguindo enxergar aqui a barra de fórmulas ali, não? Sim. Beleza. Então, vejam lá o que está escrito. Ó. Igual, C. O C é uma função lógica, tá? Aparência. Se o E8 multiplicado pelo H8 for menor que 0, ponto e vírgula 1. Então, ele vai preencher com 1 essa célula aqui. Senão, ele vai me dizer que a resposta é 0. Quando a resposta for 1, nesse teste aqui, é porque a raiz está na primeira metade do intervalo. Tá? E aí, o que eu faço? Na segunda linha, eu faço a mesma pergunta. Se a célula que eu fiz o teste é 1, é porque o AK vai continuar sendo o mesmo. Né? Porque a raiz está na primeira metade. Então, eu vou repetir o A e vou atualizar o B. Ó. Então, eu atualizo o B. Se a célula I8 for 1, a célula, o B1 vai ser igual ao X1, que é a célula F8. Senão, vai repetir o B. Tá? E eu faço isso repetidas vezes. Ó, aí calculei aqui a função no ponto, calculei o X no ponto, a média, né? Calculei a função no ponto BK, a função no ponto XK. Eu destaquei assim amarelo e vermelho, né, para chamar atenção, e fiz o teste de novo. Ó. Se agora a função calculada no E9 multiplicada pela função calculada no H9, se esses valores derem negativo quando multiplicado, porque a raiz está na primeira metade. Veja que deu 0. O que significa? Como deu 0, a raiz está na segunda metade do intervalo. Entre 0,25 e 0,5. Ó. Então, por isso que o próximo intervalo vai ser 0,25 e 0,5. Tá? Ó, eu pergunto lá para ele, o I9 deu 1, se for 1, ele vai repetir a célula C9. Como não é, ele vai copiar o F9, que é exatamente o 0,25. E a mesma coisa eu faço aqui. Se a célula I9 for 1, é porque o B3 vai ser o X2. Como não é, mantém, né, o B2, que é a célula D9. Tá? Então eu faço isso, né, durante todo o processo. Quando dá 0, a raiz está na segunda metade, e quando dá 1, a raiz está na primeira metade. Tá? Então é muito, muito bacana isso aqui. E aqui assim, ó, o que eu faço? Eu pergunto para ele se o erro absoluto, se o erro absoluto entre duas aproximações sucessivas do x é menor que 0,01, que é o critério de parada. Quando for verdadeiro, a resposta vai ser 1. E quando for falso, a resposta vai ser 0. Tá? E aqui é a mesma coisa. Eu faço o critério de parada na função. Eu pergunto se o valor absoluto da função é menor que 1 milésimo. Se for, a resposta é 1. Se não, a resposta é 0. A hora que der os dois iguais a 1, aí eu paro. Ó, porque acontece isso na última linha. Ó, aqui assim, o critério de parada é satisfeito o erro em x e o erro na f de x. Tá? E o legal disso aqui, pessoal, que agora, se vocês quiserem usar essa planilha para qualquer equação, basta só entrar com o A e o B aqui, ó, e atualizar a lei da função. Só isso. Tá? É extraordinário. O Excel é muito prático para esse tipo de coisa.
E é bem provável, para quem conhece mais o Excel, é bem provável que de uma forma mais... Oi? Alguma pergunta? É que tá travando a tua voz, eu acho. Ah, vocês não ouviram o que eu falei? Não, meu travou pelo menos. Ah, Para mim travou um pouco também. tá. Quando eu estava falando da planilha aqui? Isso. Sim. Tá, então assim, o que eu estava dizendo é o seguinte, ó. Essa planilha, né, eu posso disponibilizar ali, vocês poderão usar, né, vocês podem até modificar, enfim. Não, isso aqui não é... essa organização aqui não é de não sou um conhecedor profundo do Excel. Tá? Talvez existam formas até mais rápidas de fazer o que eu fiz aqui. Mas, o que eu estou dizendo é que, para qualquer outra equação que vocês queiram resolver pelo método de secção, vocês poderão utilizar esse procedimento fazendo duas alterações. A lei da função, que vocês têm que alterar aqui, né, na parte inicial, nessa primeira linha aqui, na hora de calcular a função, ó. E depois é só arrastar, né? Quer ver, ó? E, por exemplo, teve gente que começou o meta-bissecção neste exercício localizando a raiz entre 0,3 e 0,4, tá? Quer ver, ó? Se eu não me engano. Tá? Aí também dá. Certo? O que vai acontecer? Vai satisfazer o critério de parada vai ser satisfeito lá na aproximação X8. Aí não precisa fazer 9 vezes esse processo. Tá? Mas assim, pessoal, vocês fiquem à vontade. Se quiser usar, usem. Se não quiser, né, façam como vocês estão fazendo aí. Porque para poder usar a planilha, a pessoa tem que entender, né, o que está sendo feito. Tá? Então, depois eu vou disponibilizar ali, vocês poderão eventualmente usar. Eu fui por outro caminho, professor. Eu comparei direto o resultado entre da função do xn, né? Eu já comparei direto se era positivo ou negativo, então ficou 4 Cs. Eu vi que tu colocou assim, não, ok, como eu disse para vocês, eu não garanto que esse aqui é a maneira mais otimizada, né? Pode ser que existam outros métodos, outros caminhos. Eu vi que tu fez o uso do C, beleza? Né? O importante é que quando tu consegue fazer esse processo aí, enxergar essa automatização, o importante é testar, né, para ver se está funcionando, beleza, encontrou uma solução, né, tranquilo. Isso aqui é uma das possíveis maneiras de fazer, então eu acredito que deve ter outras, né, e o que eu tentei fazer aqui foi uma maneira que eu encontrei a mais próxima do que é descrito no algoritmo, né, mas eu achei muito legal porque é bem, né, tu pode fazer aqui, agora pode botar mais 10, 20 linhas aqui, ele vai atualizando aqui, é muito bom. Olhando o seu método, porque o meu eu fui me dar conta, eu já estava perdendo a esperança de como eu ia fazer, mas olhando o método que o senhor fez, eu achei mais fácil. Não, eu me lembro que tu comentasse até que tu quebrou a cabeça, né, mas é assim, né, Pedro, porque às vezes a gente tenta um caminho lá e aí tu fica tentando até fazer aquele caminho funcionar, mas se tu conseguiu, acho que tu conseguiu obter o resultado, né? Consegui. Então, mas tem duas possibilidades, né? Se tu quiser revisar e simplificar, tu simplifica, ou tu mantém e depois numa próxima versão, aí tu modifica, né? Porque se a gente pensar assim, né, na evolução
dos programas que são usados, né, para resolver os problemas, é natural isso, né? Faz uma versão, daqui a pouco, vou descobrir aqui um negócio para melhorar e tal, é assim mesmo. Né? Mas eu peguei esse caminho aqui porque eu pensei num jeito, como é que eu vou testar aqui? Aí pensei, tive essa ideia, aí fui testando, vi que estava funcionando, aí fui embora. E é bom por isso, né? Porque eu não sei se tu chegou a testar ali, se tu atualiza aqui, ó, ele atualiza automaticamente o restante. Sim. Eu mudei aqui, ele já mudou. Pois é bom, né? É legal. Isso é bem bacana. Né? Então, porque daí na hora que tu mudar a lei da função, né? Aí tu só precisa descobrir qual é o intervalo inicial. Aí tu vem aqui, troca a lei da função, ele vai e calcula tudo de novo. Isso aqui é o bom. Isso aí. Essa é a ideia. Mas só é ruim ficar. Acho que eu fiquei umas 4 ou 5 horas. Não, eu também. Essa foi a parte ruim. Mas ver pronto foi a melhor parte. Depois de pronto. Mas eu também eu demorei a pegar aqui a lógica, né? Mas não estou conseguindo, aí testei, não, aí eu consegui achar o fio da meada e foi embora, aí fiquei mais tranquilo depois, mas realmente gastei um tempinho aí, como teve esse feriadão, eu estava bem descansado um dia lá e fiz aí resolvi. Bom, pessoal, então assim, para aproveitar o tempo aqui, já que a gente tem mais uns minutinhos, vou fazer o seguinte, vou mostrar para vocês, né, eu acredito que vai ser proveitoso para todos, como a gente pode também montar a planilha para resolver uma equação pelo método Newton-Raphson. Tá? Vamos pegar um exercício desses aqui. Vamos pegar essa função, o exercício 2 aqui. Eu quero resolver essa equação aqui. Bom, então vamos fazer uso do plot aqui para enxergar onde é que está a raiz. Aí fica mais fácil. Então vai ficar plot ESP de 2x, fechou parênteses aqui, menos x elevado a 4, mais 3. Vamos botar de menos 1 até 4, depois a gente vai ajustando ali os intervalos. Parece que tem duas raízes, parece que tem uma aqui nos negativos e uma outra aqui. Aqui está muito espichado esse gráfico, vamos diminuir aqui, botar de menos 2 até 2, de repente. Tá? Quando uma ponta do gráfico aumenta muito, assim, o gráfico fica muito comprimido. Aqui assim, no eixo Y, eu vou botar de novo para explicar melhor. Botar de menos 2 a 4. Vocês vejam, os valores aqui no eixo Y, nessa parte aqui em que o x é positivo, são muito elevados. Então, o que acontece? Como vocês imaginem, né? Isso aqui é uma telinha, tá, com uns 4, 5 centímetros, né, de altura, então ele tem que botar valores com uma escala que vai de 0 a 700. Então, os valores vão ficar comprimidos. Né? Isso vai fazer com que a tua visualização das raízes fique prejudicada. Tá? Então, tu deve tentar escolher outro domínio, né, outros valores para x, para diminuir a variação no y. Então, tu bota aqui, por exemplo, de menos 2 a 2, né, para ver se isso resolve o problema. É tentativa e erro. Veja como melhorou. Tá? Tem uma raiz aqui entre menos 2 e menos 1, certo? E, aparentemente, é a única, né? Certo? Ver se eu escrevi a equação certinho. ESP de 2x menos x4 mais 3. Vamos tentar aqui, vamos brincar aqui um pouquinho, né, com os intervalos, tá? Vamos ver se está tudo certo, né? Aparentemente, né? Essa é a única raiz aí que
que tem entre menos 2 e menos 1. Né? Eu acho que realmente não tem nenhuma outra raiz. Vamos botar aqui menos 3 a 3. A gente tem que ser, digamos assim, precavido, né? Vou botar de menos 4 a 4, menos 4 a 3. Então, vamos trabalhar então com essa ideia aqui, né? Que só tem essa raiz aqui entre o menos 2 e o menos 1, se eu não me engano. Tá? Isso, tá aqui. Então tá. Então, localização da raiz. Vou fazer o copy do gráfico aqui, para ficar mais fácil. Então, pelo gráfico, existe uma raiz no intervalo menos 2, menos 1. A gente vai dar uma editada aqui para ficar mais bonitinho, quer ver? Ó? Um recurso do Word, que já vou fazer isso, vou mostrar para vocês, quem quiser usar. Vai ali e recorta ali, ó. Precisa constar informações desnecessárias. Fica bem, né, autoexplicativa a figura ali. Então, lembrando, né, como é que é a fórmula iterativa do método de Newton-Raphson. Vou escrever aqui para a gente lembrar. Vai ficar então o xk mais 1. Aqui está um pouco lento aqui, mas vai. Xk mais 1 igual a o xk, né, que é o ponto anterior, menos, aí tem uma divisão em que aparece no numerador a função calculada no ponto xk, dividido pela derivada calculada no ponto xk. Então, o que acontece, né, nós vimos isso, que isso é uma característica desse método, né, um método de complexidade um pouco maior. Né? Para cada aproximação, tu tem que calcular essa divisão entre a função e a derivada. Né? Bom, então vamos pegar aqui a função e vamos calcular a derivada. A função então vou calcular aqui a derivada. Aí tem que saber as formas de derivação, né, pessoal? Ó, a derivada do e na 2x é 2 vezes e na 2x, e a derivada do x na 4 é 4x ao cubo, né? E a derivada de 3 é 0. Tá? Então, o que acontece? Vocês têm que pegar esta fórmula e implementar desse jeito. Né? Vocês têm que pegar e calcular, por exemplo, vou escrever na anotação aqui só para deixar registrado, a gente não vai fazer esse processo aqui, tá? Eu não vou fazer porque não é, digamos, viável, né? A gente ficar todo o tempo aqui calculando. Então o que a gente vai fazer? Eu vou fazer na planilha, só vou montar aqui a fórmula, né, para mostrar para vocês o procedimento. Então vai ficar o x elevado na quarta potência, né, mais 3, né, e aqui a derivada. A gente vai escrever ali 2 vezes a exponencial em 2 vezes o xk, né,
menos 4 vezes o x... Opa! Menos 4 vezes o xk elevado ao cubo. Bom, então, esse processo aqui é que vai gerar o quê? As aproximações da raiz. O que tem que ser definido como critério de parada aqui? Ó? No máximo 5 iterações, né? E a raiz deve ser calculada com um erro absoluto menor que 10 a menos 6. O que quer dizer isso aqui, pessoal? Vocês devem testar o critério de parada se esta condição aqui, ó, a diferença entre os dois valores de x, em uma determinada posição, né, for menor que 10 a menos 6, aí vocês parem, digamos que x3 menos x2 em valores absolutos dê menor que 10 a menos 6. Pronto, parou. X3 é a raiz, acabou. E vocês vão fazer esse teste em no máximo 5 iterações. Se chegar lá no x6 e não satisfez esse critério de parada, aí tu usa o fato de que o número de iterações máximo é 5. É isso que está dito aqui, ó. Tá? Não é para fazer mais do que 5 iterações. Né? Beleza? Então tá aqui. Né? Então a gente vai dizer que, né, o K vai ser igual a 1, 2, 3, 4 e 5. Então, assim, qual é a semente? Qual é o valor do x1? Está dito lá um critério, né, que a gente conversou na outra aula, como é que é feito o cálculo, melhor dizendo, a definição da semente. Está escrito lá. Ó. Escolher como semente o ponto médio de cada intervalo que contém uma única raiz. Eu acho que esse aqui tem um acento aqui. Certo? Onde é que está a raiz desse exercício? Aqui, ó. Entre menos 2 e menos 1. Então, a nossa semente aqui vai ser o ponto médio, que é menos 1,5. Ok? Então, olha só. Eu vou lá na planilha e vou montar tudo isso aqui, ó. Ó, então aqui eu vou botar o K, o XK, F de XK, derivada no XK e a divisão. Pela derivada e o erro em XK. Ó, então aqui eu vou botar o 1, aqui eu vou botar a célula anterior mais 1. Vou arrastar aqui. Vou centralizar tudo aqui para ficar mais bonito. Qual é a minha semente? Menos 1,5. Tá? Quanto é que é a função? Ó, igual a ESP de 2 vezes a semente menos a semente elevado na quarta potência. É isso? Mais 3? Não. Exponencial, 2 no x, menos x4 mais 3. É isso aí. Tá? Beleza. Derivada. É igual a 2 vezes ESP de 2 vezes a célula onde está a semente, menos 4 vezes a semente elevado ao cubo, e deu. Vamos conferir lá. 2 vezes a exponencial de 2x menos 4x ao cubo. Né? Divido um pelo outro. Função dividido pela derivada, coloco ali. E agora eu vou formatar tudo aqui, ó. Quantas casas decimais lá? Está dito ali? Não está dito. Vamos botar 10 ali. Então. Vou botar 10. E 10.
Foi o que aconteceu. As casas decimais. Então, olha só. Como é que vai calcular o x2? Ó? Olha que barbado. É a célula que contém a semente menos o resultado da divisão. Tá? Calcula a função, calcula a derivada, calcula a divisão. Aqui não tem nada para calcular. Aqui tu vai calcular o ABS do x2 menos o x1. E aqui tu faz o teste. Aqui não tem como testar, né? Aí tu pergunta, qual é o teste, o critério de parada lá? A diferença é 10, menor que 10 a menos 6. C. O ABS de x2 menos o x1 é menor que 10 menos 6, a resposta é 1, senão a resposta é 0. Tá? Ó, não, a resposta é 0, então eu tenho que continuar. Aí eu vou aqui, calculo o x3, calculo a função, calculo a derivada, calculo a divisão, calculo o erro. Faço o teste. Deu 0. Não tem que continuar. Calculo o x4. Calculo a função. Opa! Vejam que a função já está dando bem pertinho de 0. Estão vendo? Ó? Calcula a derivada. Calcula a divisão. Quanto menor for essa divisão, menor vai ser a diferença para o próximo, né? Vamos ver se aqui satisfaz o critério. Acho que não. Ainda não. Calculo o x5. Ó, aqui eu já fiz 4 iterações aqui, ó. Vejam, ó. Isso aqui é semente, tá? Então, uma iteração dá o x2, 2 iterações dá o x3, 3 iterações dá o x4, 4 iterações dá o x5. Arrasta ali, vai atualizando a função, a derivada, a divisão, o erro e vamos ver o teste. Ó, quando o teste deu 1, é porque satisfaz o critério de parada. Então, tá aqui a raiz, ó. Então, tá aqui a solução, né, daquela equação. Então, conclusão. Raiz procurada é o x igual a menos 1,32377, 372, 39. Satisfaz o critério de parada porque a diferença é menor que 10 a menos 6, a diferença entre o x5 e o x4. Tá? Então aqui, ó, nessa coluna, né, eu vou melhorar um pouco aqui a apresentação, isso aqui acho que ficou um pouco fora do lugar aqui. Vou deletar essa linha aqui. Depois eu dou uma ajeitada aqui, ó. Nessa coluna, onde estão as aproximações da raiz, a gente observa a convergência, ó. Estão vendo, ó? Os valores vão se aproximando, está vendo uma repetição aqui, menos 1,35, menos 1,324, menos 1,323,77, 45, menos 1,323,773, etc. Se a gente continuar esse processo, vai ter mais e mais casos decimais corretos, né? Se eu botar 20 casos decimais, 30, 40, 50, vai aumentando ali o número de casos repetidos, né? Então, né, a gente consegue realmente obter a solução, né, de maneira bastante rápida, usando
o método Newton-Raphson. Vocês vejam que fazendo 4 iterações eu consegui ali um erro absoluto menor que 10 a menos 6. Para obter um erro absoluto menor que 10 a menos 6 na dissecção, eu teria que fazer aproximadamente 20 vezes o processo de dissecção partindo do intervalo menos 2, menos 1. Então é isso, pessoal. Espero que tenham conseguido acompanhar. Aí eu vou publicar, então, depois ali no Moodle os arquivos de apoio. Tá? E bom final de semana para vocês e até segunda-feira. Professor? Pois não. Segunda vai ter aula ou não? Sim, vai ter. Vai? Tá. Beleza, então. Foi oportuna a pergunta, né? Porque está marcado ali a atividade de avaliação. Isso. Mas aí eu vou fazer uma apresentação sobre sistemas lineares e eu vou dar uns dias de prazo, como eu fiz ali no primeiro atividade. Vai dar tempo de fazer a atividade e assistir a aula. Beleza. Muito obrigado, então, professor. Então tá, bom final de semana. Professor, bom fim. Igualmente. Boa noite. Tudo de bom, professor. Boa noite. Ô, Sor. Sim. A respeito das notas, tu acha que até segunda tu consegue... Do primeiro trabalho? Sim, eu acho que eu consigo agora no final de semana, eu faço uma revisão ali e consigo publicar. Beleza. Bom? Valeu, Sor. Aí qualquer dúvida depois, se vocês tiverem alguma discordância em relação à nota, daí pode ser no início ou no final de uma aula, a gente localiza os arquivos lá e esclarece por que a nota foi X ou Y. Porque eu tenho aqui tudo no meu computador, né? Dá para ver rapidinho. Beleza, obrigado, senhor. Bom, uma boa noite. Tchau, tchau.